estamos aprendendo mais esta manhã sobre um avião. Eles estavam orbitando a 200 milhas acima da Terra quando aconteceu. Começou como uma falha, um objeto piscando nos sensores orbitais onde nada humano deveria existir. Quando os astronautas olharam mais de perto, viram aquilo, um avião se movendo logo abaixo deles, na borda do espaço. Para entender o que eles viram, é preciso voltar 3 décadas no tempo. Aeronave misteriosa. Em maio de 1960, um avião espião americano, U-2, foi derrubado sobre o território soviético, provocando um escândalo em plena Guerra Fria e revelando vulnerabilidades nas capacidades de reconhecimento dos Estados Unidos. O U-2, que antes era o auge da tecnologia de espionagem, de repente se tornou obsoleto, era lento demais, visível demais, vulnerável demais. Das cinzas dessa humilhação diplomática, nasceu algo extraordinário. A CIA procurou o lendário designer da Lockheed, Kelly Johnson, com um pedido assustador. Construa um avião tão rápido, tão alto e tão avançado que nenhum míssil possa alcançá-lo, e faça com que ele seja invisível. Johnson não hesitou. Convocou sua equipe de elite da Skunk Works para desenvolver uma máquina que desafiava toda a engenharia conhecida. Em um quadro negro trancado em uma sala de reuniões em Burbank, ele desenhou a imagem, uma fera em forma de agulha, com linhas afiadas e entradas de ar parecidas com as de um tubarão. Um engenheiro murmurou: "Isso é impossível." "Ótimo", respondeu Johnson com um sorriso. Para suportar o calor escaldante gerado a mais de Mach 3, alumínio e aço foram descartados. Somente o titânio poderia resistir, mas o titânio era, em sua maioria, obtido da União Soviética. Então a CIA o comprou usando empresas de fachada, usando metal russo para construir um avião que espionaria a própria Rússia. A equipe enfrentou contratempos constantes, o titânio quebrava ferramentas, corroía com cloro e exigia técnicas de soldagem completamente novas. 80% dos materiais iniciais eram inutilizáveis. Ainda assim, centímetro por centímetro, fracasso após fracasso, eles avançaram. O resultado foi o A-12, o protótipo do que se tornaria algo ainda mais avançado, o SR-71 Blackbird, discreto, futurista e rápido o suficiente para deixar a gravidade para trás. Anomalia em órbita. Abril de 1986. Sobre o deserto fervente da Líbia, o Blackbird voltava aos holofotes. Os pilotos Brian Shaw e Walt Watson estavam executando uma avaliação dos danos após um bombardeio americano contra os complexos militares de Gaddafi. Mas quando sobrevoavam o território inimigo a 24.384, alertas de travamento de míssil acenderam na cabine. Sinais de lançamento de míssil, avisou Watson. Abaixo deles, baterias líbias de mísseis terra-ar, SAM, haviam lançado interceptadores, alguns capazes de atingir velocidades de Mach 5 direto em sua direção. A maioria dos pilotos teria recuado. Shaw fez o contrário. Empurrou os manetes para frente, mergulhando ainda mais fundo na potência do jato. Os motores J-58 rugiram. Em pós-combustão, cada um podia gerar o impulso de 40 locomotivas. O número Mach subiu, 3.3, 3.4, 3.5. A atmosfera ao redor deles começou a se desfazer. O céu passou do azul profundo ao negro. Estrelas brilhavam sobre suas cabeças, em pleno meio-dia. Abaixo deles, a terra se curvava. Nessa velocidade e altitude, o Blackbird começou a se comportar menos como um avião e mais como uma nave espacial. As asas e superfícies de controle tradicionais tinham pouco efeito. Os pilotos vestindo trajes pressurizados dependiam dos sistemas de estabilização e de movimentos sutis. Até os motores já operavam fora dos parâmetros tradicionais de jato. O ar estava fino demais para uma combustão normal. Então a injeção de combustível e o fluxo de ar precisavam ser equilibrados com precisão cirúrgica. Em algum ponto logo acima deles, a bordo de um ônibus espacial em órbita, astronautas relataram uma ocorrência bizarra. Um objeto em alta velocidade, rápido demais para uma aeronave convencional, baixo demais para ser um satélite, surgiu no visor, deixando um rastro de condensação no quase-espaço. Confusos alertaram o controle da missão. Tem um avião no espaço? Não era ficção científica. Era o SR-71 Blackbird. E naquele momento, nada na Terra ou acima dela poderia alcançá-los.
Investigação de astronautas. Orbitando a mais de 322 quilômetros da superfície da Terra, astronautas a bordo do ônibus espacial Challenger estavam de plantão, observando os instrumentos e o planeta abaixo, quando um deles notou um movimento repentino no horizonte, um rastro em chamas, rápido demais, suave demais para ser um meteoro. O que mais os preocupou foi a altitude. Parecia um jato, mas estava alto demais. Acabamos de ver alguma coisa, a tripulação comunicou a Houston. Algo rápido, abaixo da gente, mas mais alto do que qualquer coisa deveria estar. Os controladores da missão ficaram intrigados. Satélite? Destroços de reentrada? Algum dos nossos? Nenhum registro batia. Dias depois, a resposta veio por canais não oficiais. Não era um meteoro, nem fragmento de satélite. A silhueta avistada pelos astronautas no vazio era o SR-71 a toda velocidade sobre o norte da África. Chu e Watson haviam, sem querer, atingido uma altitude tão extrema que seus sensores cruzaram com os sistemas de detecção orbital das espaçonaves. Após retornarem daquela missão, sua aeronave apresentava manchas de calor que os cientistas não conseguiam explicar. O titânio estava tensionado até o limite molecular. As câmeras ainda funcionavam, capturando imagens nítidas do voo, mas os analistas encontraram rastros estranhos nas fotos, faixas verticais sólidas de fumaça a altitudes absurdas. Eram os rastros de vapor dos mísseis líbios, despencando muito abaixo da rota de voo do SR-71. Os astronautas ficaram atônitos ao descobrir que tinham testemunhado uma aeronave funcional, tripulada ainda por cima, surfando na borda do mundo deles. Do espaço, eles viram o impossível, uma máquina tripulada operando onde apenas satélites costumam passar. Implicações científicas. O SR-71 era mais do que rápido. Era uma lição de física espacial envolta em metal preto fosco. Tudo nele, material, forma, motores, levava os limites técnicos ao extremo. Pegue o titânio. É notoriamente difícil de moldar, soldar e tensionar. Os engenheiros tiveram que inventar técnicas de fabricação inéditas, usando até água destilada durante o processo para evitar contaminação por minerais. As soldas precisavam ser perfeitas. Corrosão ou rachaduras significavam falha catastrófica em altitude. A fuselagem operava com temperaturas de superfície acima de 600 graus Celsius, fazendo com que os painéis se expandissem durante o voo. Frestas na fuselagem vazavam combustível na pista, mas se selavam sozinhas com o calor em pleno ar. Os motores JO-58 não eram apenas turboreatores. Foram os primeiros projetados para uso contínuo em pós-combustão. A Mach 3, eles passavam a operar mais como estatores, utilizando entradas de ar com pontas móveis e sistemas de desvio complexos para otimizar o fluxo. Em vez de resfriar o ar, o SR-71 abraçava o calor, usando-o para potencializar seu desempenho. Cada movimento das pontas, cada configuração dos bicos e proporção de combustível era calculado para um ambiente na fronteira do espaço. E havia a cabine, pressurizada e com controle climático sim, mas incapaz de salvar o piloto caso houvesse despressurização em altitude. Aí entram os trajes, verdadeiras roupas pressurizadas no estilo dos astronautas, fornecendo oxigênio e regulação de temperatura. Os pilotos treinavam incansavelmente para ejetar, sendo lançados da borda do espaço até altitudes respiráveis em questão de segundos. Até mesmo o design da fuselagem foi revolucionário. As quinas afiadas inicialmente não foram feitas para gerar sustentação, mas os testes revelaram vórtices de superfície extremamente eficazes. Esses vórtices acabaram se tornando elementos de estabilização e sustentação, redefinindo a aerodinâmica em alta velocidade. Hoje, derivados desse design aparecem em veículos hipersônicos de teste e bombardeiros furtivos. A pesquisa aeroespacial moderna ainda se apoia nas lições que o Blackbird deixou. Quando engenheiros projetam scramjets, drones de alta altitude e aeronaves de quase espaço, ainda sussurram o nome dele. O SR-71 não foi um ponto final, foi o começo. Reação pública. O mundo nunca chegou a ver o SR-71 com clareza, e era assim que o governo dos EUA preferia. Desde o início, o Blackbird foi envolto em sigilo. Missões foram apagadas dos registros, fotos foram classificadas, operações atribuídas a objetos voadores não identificados. Os pilotos não falavam, os engenheiros desapareciam em hangares e avistamentos eram negados com ombros encolhidos. Mas de vez em quando, o manto escorregava. Um estrondo supersônico sobre a costa leste, uma sombra correndo sobre as Ilhas Aleutas, ou relatos de pilotos comerciais.
Dardo Preto acabou de passar por nós, sem identificação no transponder. Entusiastas juntavam dados fragmentados, revistas de aviação especulavam, pilotos cochichavam histórias sobre níveis de voo acima de 24.384 e gravações do controle de tráfego aéreo insinuavam aeronaves rápidas demais para serem rastreadas por radar. E então veio a missão na Líbia. Apesar de negada oficialmente, os ecos daquele dia vazaram. Surgiram testemunhos, rumores cresceram. Quando os próprios astronautas admitiram ter visto algo passando por baixo deles a altitudes impossíveis para qualquer aeronave militar conhecida, a história não pôde mais ser escondida. O público não reagiu com medo, mas com admiração. O SR-71 alcançou status de lenda. Kits de montagem esgotaram, simuladores de voo tentaram e falharam em replicar seu desempenho. Crianças escreveram redações sobre ele. Em shows aéreos, pilotos do Blackbird viraram astros humildes e quando a Força Aérea aposentou o avião em 1999, pessoas se reuniram em bases para assistir aos pousos finais como se fosse um funeral. Nenhuma outra aeronave capturou tanto a imaginação. Um avião capaz de escapar de balas, orbitar a borda do espaço, cruzar continentes em 1 hora e desaparecer em um rastro de condensação. O avião no espaço não era mito, era real, só era raro o suficiente para parecer irreal. O SR-71 Blackbird não foi feito para conforto, não foi feito para pousar com elegância. Foi feito para escapar de qualquer coisa, para deixar a própria história para trás. Se você confiaria sua vida a um jato que cruza do céu ao espaço, conta pra gente nos comentários aqui embaixo. Obrigado por assistir e até o próximo voo.